de detalhes sobre o trânsito na capital alagoana. A gente vai falar um pouco mais sobre trânsito, mas principalmente para você que viaja no que diz respeito às rodovias federais. Pela primeira vez aqui no Jornal da Mix, estamos recebendo o Lisboa Júnior, é policial rodoviário federal, e a gente vai falar sobre as prevenções, né, os cuidados que devem ser tomados também nesse período de chuva para você que pega a BR. Vocês acompanharam, né, em alguns pontos aqui do estado, teve alagamento, teve estrutura de vias que ficaram expostas e colocaram em risco aí também os motoristas, mas você também tem que fazer a sua parte, né? Se por um lado tem aspectos de infraestrutura envolvidos, você também, motorista, tem que fazer a sua parte. Lisboa, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Mix, no retorno da Thaís, estava viajando, foi para um lugar chamado Braslândia, depois você vê lá no mapa onde fica isso, é longe, viu? Lá em Brasília. Mas veja só, a gente está tendo uma redução das chuvas, do volume de chuvas, pelo menos nesse final de semana, mas enquanto estava mais intenso, a preocupação era grande para vocês, acredito, enquanto plantão. O que é que a gente pode dizer para os motoristas que pegam a estrada com essas condições? Muito bom dia. Bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, obrigado pelo convite. A Polícia Rodoviária Federal agradece a nossa participação aqui no programa. E esse período de chuva realmente aumenta muito a atenção da PRF quanto à condição das rodovias e quanto ao índice de acidentes, que realmente fica aumentado devido ao incremento do risco, né? Como você tem uma pista molhada, então você tem uma maior dificuldade de frenagem do veículo, você tem maior índice de árvores que podem cair sobre a rodovia, de barreiras que podem vir a ficar sobre a faixa de rolamento, e tudo isso interfere na forma como o condutor deve agir na hora que estiver conduzindo pelas nossas rodovias federais. Então a nossa recomendação, a principal, é manter muita atenção no trânsito, evitar se distrair com o celular, evitar ficar atento a outras atividades que não seja realmente conduzir o veículo. Tem que estar atento em relação a isso. Agora, no caso, há uma orientação quanto à redução da velocidade, porque a cada curva, né, a gente pode ter uma surpresa. Antigamente, a minha maior preocupação eram animais na pista, sempre tive medo de animais na pista. Às vezes ciclistas... Não é? Porque em vários pontos... É complicado. Eu estive viajando recentemente para trabalhar no interior e daqui para o sertão tem vários pontos, principalmente pela rodovia L220. Sempre foi meu medo. Muitos animais. Sempre foi meu medo. E pessoas que caminham, Thaís, e tem trabalhadores rurais que eles caminham paralelo ali à pista. Às vezes você faz a curva, você está perto da pessoa. Então, quer dizer, o controle com a velocidade passa por essa atenção também, né? Exatamente. A velocidade ela interfere diretamente nisso. Porque se você vem numa velocidade compatível com a via, você consegue frear seu veículo se por acaso, depois de uma curva, você tiver um animal na pista, ou uma árvore que caiu sobre a rodovia, ou até um buraco que pode se abrir devido também às chuvas, né? Inclusive a gente está no Maio Amarelo, esse mês agora, e o tema é desacelere, seu bem maior é a vida. Exatamente esse é o tema principal, porque a gente sabe que a velocidade ela interfere em todos os acidentes, inclusive na sua gravidade, né? Se você vem numa velocidade mais compatível com o local que você está conduzindo, as consequências, se realmente o acidente você não conseguir evitar, se você vem numa velocidade reduzida, com certeza as consequências vão ser mais brandas, né? Depois dessas chuvas, Lisboa, algum ponto ficou mais... exige mais atenção, algum ponto de rodovia federal que eu me refiro, está exigindo mais atenção dos motoristas? Tem algum ponto ali mais crítico que a gente poderia aqui destacar? Perfeito. A Serra da Catita, lá, né, na BR-416, continua interditada. Então a gente não tem que ter muita atenção, porque se algum desavisado for passar por lá, apesar da sinalização, mas tem que estar atento, né? O ponto que estava alagando lá em Pilar, ele realmente não está mais alagado agora, mas como o terreno está muito encharcado, pode ser que numa chuva forte que nós tenhamos a qualquer momento, ele pode voltar a alagar e o condutor vai se deparar com aquela situação ali, que também pode causar algum tipo de imprevisto para ele. Então, realmente, além desses dois pontos, nós temos a BR-104, que é aquela que passa por Murici, São José da Laje, Não dos Palmares. Aquela via, ela requer muita atenção, porque ela tem muitas árvores ao redor da faixa de rolamento. Então, realmente é comum ter árvores caindo sobre a pista, e isso pode acontecer com qualquer vento forte que a gente tenha a partir de agora, ou chuva. Então, são pontos que realmente tem que ter muita atenção
Não só nesses pontos, digamos que esses são os atuais, que a gente chama de retenção, mas se vai pegar a rodovia, tem que estar muito atento para evitar qualquer tipo de sinistro, né? Que a gente costuma falar agora que não é mais um acidente, é um sinistro porque ele pode ser previsto e evitado. Agora, Lisboa, quando a gente fala de essas situações em que ficam alagamentos na pista, né? Alguns são maiores, mais visíveis, outros ficam aquela lâmina d'água ali, às vezes numa curva, tá sempre aquela aguinha ali atravessando e o cuidado se redobra porque o carro pode aquaplanar, é isso? Perfeito, essa é uma condição extremamente perigosa que o veículo, quando ele está passando a uma determinada velocidade num local em que tem muito acúmulo de água, o pneu ele perde o contato com a faixa do rolamento. Ele perde o contato com o asfalto, né? E o que é que acontece? Você perde totalmente o controle da direção do veículo. Você pode virar a direção para a direita, para a esquerda, frear, acelerar o veículo, ele vai continuar seguindo em linha reta. Mas qual é o problema disso? Primeiro que você não vai ter o controle. Esse é o inicial. Mas o que é que acontece também? Se você não souber se comportar nessa condição, se você girar a direção, acelerar ou frear, isso pode fazer com que seu veículo venha a capotar ou a sair da pista. Por que isso? No momento em que você entra na condição de aquaplanagem, não adianta virar a direção para nenhum dos lados. Mas se você vira a direção, o que é que vai acontecer? Seu veículo ele vai continuar em linha reta, mas os pneus vão estar girados ou para a direita ou para a esquerda. No momento em que o pneu voltar a ter contato com o asfalto, ele vai voltar a ter contato com a pista, mas a roda vai estar girada. Então, vai ter um movimento brusco do veículo de girar, uma guinada para um dos lados. E essa guinada pode fazer com que o veículo capote. Então, mesmo que você não tenha contato nem com o asfalto, nem para a direita, nem para a esquerda, não gira a direção e nem freia, nem acelera. Você não vai conseguir aumentar nem reduzir a velocidade, freando ou acelerando, mas se você freia ou acelera, novamente, quando tiver o contato dos pneus com a pista, você vai ter uma mudança brusca de velocidade entre o veículo e o asfalto. Isso também pode fazer uma perda de controle. Então, qual é a recomendação? Segura firme a direção, mantenha calma, segura a direção, não vira nem para um lado nem para o outro, nem acelera e nem freia. Deixa o veículo seguir. A partir do momento que voltar o contato com o asfalto, você vai seguir a direção normalmente. Vai ser perceptível isso, né? Vai ser perceptível, você novamente vai perceber um leve tranco assim, no veículo, que ele vai voltar a ter o contato com o asfalto. E aí sim, você vai conseguir virar o veículo para qualquer um dos lados, mas aí volta aquela recomendação inicial. É proporcional à velocidade que você vem. Uhum. Se você vem muito rápido, a sua situação de aquaplanagem vai ser maior. Isso vale para os carros de passeio menores, mas também para os SUVs. Eu falo isso porque eu vejo que os motoristas de SUV, eles acreditam que estão mais protegidos, até para gente que anda com a velocidade mais controlada, eles colam atrás, né? Querendo fazer ultrapassagem a todo momento. Eu vejo aqui que uma das recomendações na condição de chuva também é evitar a ultrapassagem, mas a turma fica ali em cima. Então, essa recomendação vale também para os SUVs. Vale para todo tipo de veículo, inclusive na ultrapassagem, que infelizmente é um dos grandes fatores de colisões frontais e, consequentemente, vítimas fatais nas rodovias. Se está numa condição de chuva, a visibilidade está diminuída. Uhum. Então, na hora de você fazer uma ultrapassagem, a atenção tem que ser redobrada. Porque você vai olhar, vai acreditar que não está vindo o veículo de lá para cá, mas a chuva próximo ao asfalto ali vai diminuir tanto a visibilidade que o veículo pode estar vindo, inclusive também pode vir com o farol apagado, que agora na rodovia é obrigatório, mas a depender do trecho, se for um trecho urbano ou até dentro da cidade, ela não está como obrigatória, né? Mas é recomendável que se ande o tempo todo sempre com o farol aceso, porque você precisa ver e ser visto no trânsito. Então, se o farol está aceso, ele facilita, né? Então, na ultrapassagem tem que ter uma extrema atenção nessa condição, porque realmente os veículos à frente estão jogando aquele spray, né, na frente, que realmente fica muito difícil a visibilidade. Exato. O fato é que a atenção ela tem que ser redobrada, principalmente nos dias de chuva. A gente está falando aqui de uma condição de estrada, então a rodovia por si só, ela já exige muita atenção do motorista, e se existem condições adversas, então aí é que a gente não pode descansar, né? Então manter a velocidade, que é a velocidade permitida máxima da pista, isso já é o mínimo
que o motorista deve fazer. A gente está falando aqui em um dia que está ensolarado, com alertas para encarar as rodovias em dias de chuva, porque essa semana é possível que a gente já encare o mau tempo novamente. Então, fica aí, ficam todas essas dicas do Lisboa Júnior, que é policial rodoviário federal, está sempre aqui trazendo, está sempre nas rodovias, orientando, participando das operações e aqui destacando os principais cuidados para você, motorista, ter uma viagem tranquila e segura. Agradecer ao Lisboa Júnior pela presença, volte sempre, sempre é bom trazer dicas e falar para a segurança do condutor. Muito obrigado, a gente que agradece, a Polícia Rodoviária Federal agradece o convite e só queria deixar o nosso número de emergência aqui da Polícia Rodoviária Federal, número 191. Ele tanto serve para acionar nossa equipe, caso se depare com alguma ocorrência policial ou com algum acidente, mas também serve para fazer denúncias. Caso alguém tenha alguma informação a passar para a Polícia Rodoviária Federal sobre alguma situação suspeita ou algum ponto na rodovia que requer uma maior atenção, pode ligar para 191, número de emergência da Polícia Rodoviária Federal, que vai ajudar muito o nosso trabalho. Pois é, eles não são onipresentes, mas estão sempre presentes. Então, quer dizer, se você aciona, eles vão checar a informação também. Obrigado pela presença, boa semana de trabalho. Qualquer coisa, aciona a gente também. Vai ser um prazer ajudar. Muito obrigado. Valeu. 6h41, 6h41, hora do nosso intervalo. Olha, você que me ouve agora, tá? Por tudo, presta atenção para tudo que a gente vai falar nesse recado agora.